play foi dado, hein? É isso. E aí, gente, tudo certo? Olha a gente aqui, eu, Diogo Andrade, André Otávio, pro primeiro episódio do Comédia em Trânsito. E por que esse nome? Porque a gente tá dentro de um carro no trânsito de São Paulo, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, ou pelo menos quem tem carro. Que eu, no meu caso, tenho moto, perdi a CNH. E a ideia é ter comédia, né? Porque agora que a gente colocou isso no nome, É isso. Eu fazer piada. acho que também foi muita pretensão, devia ter sido então. colocado em trânsito. Em trânsito. Porque daí a gente não tinha obrigação de fazer Tirava piada. Pois a é. pressão, entendeu? Aí se fizesse piada, ia ser um bônus a mais. Então é isso, fica aí a dica, a gente tá tentando ser pretencioso aqui. Talvez a gente mude o nome, então. É, só em trânsito. Boa. Bem, nesse primeiro episódio a gente quer falar um pouco sobre como a gente começou, as noites de Open, por que a gente quer fazer comédia. Então, é isso. E aí, me conta aí, André, quanto tempo você faz? Faz 2 anos e alguns meses que eu não lembro quantos. Mas Já faz tudo isso? faz. Nossa, 2 você anos. com 12 anos já tem 12 Pois é. anos de comédia. Comecei com 12. Começou com 9. É o Chapelle demais da Paulista. Começou novinho. E você, Di? Vai fazer em março 3 anos, né? Em abril faz 3 anos. Mentira, porque vai fazer... É verdade, 3 anos. Eu comecei um mês depois de você. É verdade, 31 de março eu faço 3 anos também e eu conheci o Diogo um mês depois. Aquela vez lá no Salam Aleikum foi a primeira vez sua? Foi. Aquela vez você levou 40 pessoas, salvou a noite. Ah, vergonha. Inclusive, eu acho que eu nunca mais fiz um show tão bom. Você precisa levar 40 pessoas. Saudade de 40 pessoas no show. Pois é, mano. O primeiro show foi o melhor de todos. Depois de 3 anos eu não consegui repetir ainda. A gente Os precisa mudar amigos da isso. Renata são muito legais. Muito legais. Eles só riram do Diogo, de mim não. André, você fez o primeiro aonde? Eu fiz em Jundiaí mesmo, numa pizzaria. Foi. Comeu pizza, pelo menos. Comi, mas foi bem ruim. Mas pagou? Não, eu paguei a entrada, acredita? Eu paguei a entrada do show, o ingresso. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui pra conversar com os produtores da noite. Aí era o Jacaré Banguela, o headliner. E aí eu mandei mensagem pra ele e falou, não é eu que tô produzindo, mas vai lá que a gente conversa. E aí eu cheguei lá antes, paguei o ingresso. E aí eu conversei com os produtores. Ele falou, não, pode fazer 5 minutinhos aí. E aí eu fiz na pizzaria. Na verdade fiz 2 minutos só. Ficou 3 minutos sobrando. Aí de bônus pra galera. É, aí ficar ficou de comendo bônus. pizza. Mas você saiu ou você ficou lá? Ih, caralho, tem mais 3. Não, eu Acabou saí. o que eu tinha pra falar. Em Foi 3 minutos, tipo isso. ficou lá em cima assim. Pera aí, pessoal, falta 2 minutos. Eu entrei 2 minutos e já saí já. E eu já tinha contado todas minhas piadas, pulei um monte de coisa, mas eu não levei caderno nem nada, foi só de cabeça só. Mas foi muito ruim. Foi bem ruim Parabéns. mesmo. E ninguém riu. Uma piada ou outra teve uma. Também Mas 2 minutos não dá nem tempo de chegar na piada. Você foi o primeiro? Não, eu fui no meio. Porque tá. os caras não me conheciam, então falou, vamos no meio. Ou que... seja, foi incompetência mesmo. É, foi. Isso que eu ia falar. Coloca você de primeira aí, não pensou. Mas eu tava muito nervoso. Tipo, muito nervoso. Eu não sei como vocês estavam. É porque eu sou muito tímido. Eu sempre fui muito tímido de não apresentar trabalho na escola. E aí, do nada, eu tô contando piada pra desconhecido lotado ainda. E Tipo, tava umas 60 lotado por causa pessoas. do Jacaré É. Banguela. E 60 pessoas assim na minha frente desconhecida e eu tenho que contar, fazer a galera rir. Eu tava muito nervoso. E aí foi o que foi, né? A minha primeira vez não foi numa noite de Open, porque eu fiz um curso do Eduardo Castilho online e o final do curso era uma apresentação no Top Teatro, que era onde tinha o Neita e tudo mais. Então tinham lá os nossos convidados, né? Eu fiz junto com o Everton, que o filho dele foi meu primeiro heckler. Até hoje no vídeo tem o filho dele chorando. Inclusive, você me conheceu um mês depois lá no Salam Aleikum, mas eu te conheci nesse dia, eu tava lá. Mas você lembra da minha apresentação? Quase nada. Você vê como foi Marcou. marcante. Mas Daí, tinha 12 pessoas, não, e é assim. mas eu lembro sim, eu lembro da sua e o do Everton mais, assim. Do Leonardo eu lembro muito pouco. E eu era a única Léo tava, eu menina. não lembro. O Léo eu lembro. Eu era a única menina. Aí foi sorteio pra ver a ordem. Adivinha quem foi a primeira? Eu. Nossa. Mas eu não fiquei nervosa. Quer dizer, eu tava com frio na barriga antes, mas quando eu subi no palco, eu fiquei muito sussa. Porque eu sempre, ao contrário de você, eu sempre fui mais Desenrolada. desinibida pra isso. Adorava grupo de escola, exibida mesmo, assim. Aí eu fiz, e eu lembro que lá nessa apresentação, os dois que me marcaram foi o Vidoni
e o Everton, que daí a gente já... O Everton por causa do filho. Eu não sabia que era o filho dele, daí eu xinguei sem saber. Eu falei, pô, aquela criança chorou. Ele, é meu filho, daí foi meu primeiro fora também. Foi mais engraçado que o meu set. E no show do Everton, ou a Natasha saiu com o Luca ou ele ficou quieto. Mas foi o único da noite que o filho não estragou o show, foi o dele mesmo. É verdade. Ele ficou quieto. Foi de propósito. Lógico, ele quis assim, se eu brilhar não for bem, na o noite. resto vai se fuder. Olha, eu comecei por causa desse curso aí que vocês fizeram. Mas você não fez o curso? Não, eu fiz, mas sem pagar, né? Eu peguei a senha do Everton. Olha que legal. Olha, fica a dica aí, né? Mas eu nem fiz tudo também, eu sou muito ruim de terminar as coisas, cara. Eu sempre começo tudo e não termino nada. E aí esse curso foi um deles. Eu comecei a assistir um pouco de aula e aí depois eu enjoei e aí parei de ver. Por isso que eu não aprendi, né? Talvez faltou isso Faltou aí. só um curso na sua vida. A última aula é como ter graça no palco. Mas eu lembro da sua apresentação, eu não achei que fosse a sua primeira vez. Porque você tava muito... Ele tirou risada e ele tava muito bem. Se ele tava nervoso, ele disfarçou muito bem. Mas eu tava muito nervoso, mas tava muito decorado também. Tava muito nervoso. Eu já escrevi aquilo lá há muito tempo pra começar. Então já tinha coisa escrita. Tinha escrito isso há muito tempo? Porque eu queria começar há muito tempo, mas não sabia como, não sabia onde. Eu cheguei a mandar e-mail naquele e-mail do Comedians. Sim. Tinha lá no Comedians, no e-mail. Eu também mandei, sim. Que ninguém nunca foi respondido, né? Porque eles não tinham pretensão de fazer noite de open. Pois é, eu não sabia como que era. Eu escrevia as piadas e nunca tinha ideia de contar um dia. Teve uma vez que eu fiquei bêbado e contei pra um amigo meu e foi uma bosta. Porque seu amigo não tava bêbado. E tava também, mano, que é mais triste. Bom, só que ele era vegano. Aí vegano é difícil achar alegria na vida. Comendo tofu. Peguei, tava bêbado e tava a Renata, minha namorada, a namorada desse maluco, que era o Diego, que era vegano, e a mina dele. E aí eu falei que eu queria ser comediante um dia. Aí ele falou, testa aí então. E aí eu fiquei em pé. Mas eu tava bêbado, né? Então aí eu fiquei em pé e fiz as piadas. E aí nessa hora eu falei, acho que eu preciso reescrever, viu? Foi uma bosta, assim. Mas depois eles foram no show e no show ele riu. Acho que é só a atmosfera mesmo na casa dele não foi tão engraçado. Mas você também fez curso ou não? Não, foi. Sim, eu sempre estudei, eu sempre gostei de comédia. Aí eu comprei o livro do Léo praticamente quando lançou o segundo. E eu sempre vi muita comédia, então acho que eu tinha meio que no inconsciente já algumas coisas por acompanhar muito. E aí antes de começar eu dei uma estudada de ler livro, de ver aula, que tem muita coisa disponível no YouTube também, né? Sim, fato. E aí eu vi muita coisa assim, mas curso eu nunca fiz mesmo. Cara, antes do Castilho, o que eu tinha feito de, não é curso, mas o que eu tinha aprendido de teoria, o Léo Lins, mas outra vez a preguiça. Eu não li o livro não, mas ele tinha um podcast. O podcast, teoria verdade. Prática de humor, eu aprendi bastante coisa lá. O blog do Pedro Lemos tinha também, eu esqueci o nome, mas ele tinha um blog. Pedro e ele tinha bastante, ótimo, ele é demais. E aí ele tinha um blog que tinha várias dicas, e ele dava as dicas, aí ele falava sobre ela, gravava e depois comentava sobre a gravação dele, era bem legal o blog dele. Caraca, só que daí ele parou. Não, esse eu nunca vi não. É bem legal. Será que ainda existe? Acho que sim, mano, só não tá atualizado, mas ainda existe, eu só não vou lembrar o nome também. Fala pra ele, atualiza essa porra aí. Tinha que atualizar, ele é muito bom, mano. Cara, mas você sabia que uma das coisas que mais me perguntam em inbox, quando me perguntam sobre comédia, é isso: como começar, qual a noite de open. E não tem outro segredo não, né? Você descobrir uma e daí você vai perguntando pra galera onde tem, porque noite de open tem bastante. Não, em São Paulo, né? Em São Paulo, é verdade. Pra quem mora em São Paulo, pra quem é de fora. Pra quem é de fora, acho que o jeito é ou tentar produzir, trazer alguém de fora pra fazer. Sim. Igual os caras faziam. Se juntar com outros, né? Sim. Ou ir pra São Paulo. Não, ir pra São Paulo não. Não, eu acho que não se mudar de vez, mas de repente uma semana você vai pra São Paulo, faz aí. Porque as pessoas, inclusive, tem gente que tem essa... Quando eu tiver que voltar, você me fala aqui, porque eu falei que eu... Não, aqui você vai reto, daí vai ter ali pra direita, vai estar escrito assim, Hotel Transamérica, daí a gente volta. Eu volto pela esquerda? Isso, e eu achei que fosse demorar mais, mas talvez a gente tenha que fazer isso daqui umas 8 vezes. Não, acho que a gente passa pra lá e vai pra Marginal Tietê também. Fechou. Então tá bom, quando tiver Hotel Transamérica eu entro, né? Aqui ó, você já vai cair pra esquerda aqui, ó.
Não aqui. Desculpa, aqui no meio. Ah, tá. Eu sou ótima pra caminho, vocês estão vendo, ó. Ponte Agora eu vi, Transamérica, pô, é isso. Transamérica. Tá bom. Então podemos voltar. Acho que é legal nem cortar. Não, Não, deixa. fica Deixar realidade. essas partes também pra fazer que Não, realmente a gente tá no carro. Não, eu acho que é aí que vem as paradas de se xingar e tal. Só essa parte Sim. da gente falando que vai botar. O celular tá sendo usado pra gravar o áudio, então não tem nem o Waze. Não tem Waze. Mas tá Não no... sou eu o Waze da galera. Waze é Renata. Renata. Perdeu a carta 2 vezes. Mas que quando conheci a Marginal, isso tudo era mato, então me Pois respeita. é, eu não não tinha duvido. nem ponte ainda essas pontes. E aqui eu passo pra lá? Não, pra cá. Ah, tá. Aí vai ter ali, você vai ver, aqui você já tá certo, daí vai ter o rolê do hotel, assim que é uma grande rotatória, aí você cai e a gente vai pra lá. Ah, então tá bom. E eu queria falar é que agora que a gente tá no meio, a gente sabe que conhece a cena. Mas quem tá de fora não imagina que tem 500 pessoas fazendo. Você entra nos grupos, mano. No grupo de Open tem 300 caras, mano. Pois é. Tem 300 caras mesmo. Tem. E o Salam Aleikum era 10 pessoas por semana, né, por show. É. E o cara, ele soltava a lista do mês inteiro e enchia em segundos Em assim. segundos. Então, mano, ele tinha 2 noites numa época, né? Era uma Mas pro final. na Peninos e outra em Santana. Então era 20 por semana, 4 por mês ou 5 por mês, às vezes você tinha 5 semanas, né? Mas se fosse 4, dá 80 pessoas que enchia assim, ó. 80 comediantes querendo começar. E a gente não sabia, eu também não sabia. Eu mandei e-mail pro Comedies, nunca responderam. Aí o Everton, quando ele fez o curso, ele começou a entrar nos grupos. Aí ele me colocou também, aí eu marquei o Salam Aleikum lá. Que Inclusive foi o existe primeiro. até hoje, é. Existe até hoje. Foi a minha primeira noite de Open, assim, oficialmente e tal. E é a que existe até hoje, eu acho que é a mais antiga nesse aspecto. Só que é muito louco, porque lá na gringa, você não tem esse esquema que tem aqui no Brasil, né? De você pagar. Porque aqui, assim, pelo menos aqui em São Paulo, tá, gente? Você se inscreve, aí eles te dão a opção de ou levar pessoas, 3 ou 4 convidados que vão pagar, ou você tem que pagar essas pessoas que não foram, né? Só que assim, se a gente já tivesse público, a gente não tava buscando público, né? A gente já teria fama se a gente tivesse público. Então a maior parte das vezes a gente paga, então as noites de Open só tem comediante, pouca plateia e gente ruim fazendo. É só tristeza. Eu lembro que, eu comecei em março, aí eu peguei julho e eu falei assim, não, vou investir. Eu não tô de brincadeira, acho que eu fiz umas 15 vezes Open. Nossa senhora, Eu gastei uns R$400. Nossa, Meu Não tô de Deus. brincadeira. Cara, é foda, porque dá pra entender qual que é a intenção do cara que faz isso, do produtor, né? Sim, Que cobra. Que a ideia é ter gente, porque não vai ter gente pra ver 10 Open sim, e ele quer levar a gente pro show. sim. Aí ele meio que força o cara a levar gente pra não ter que pagar. Pra não ter que trabalhar. é verdade. Porque a Tá produção... produzindo, é? Não, eu tô falando pro Open não ter que pagar, pro comediante não ter que pagar pra fazer, Sim, ele se força a sim, levar a gente. Sim. Então a ideia é essa. Só que o primeiro show, os primeiros é fácil. Você tem. Que foi o que aconteceu comigo. Você tem 10 amigos, sei lá, 20 amigos. Você tem 20 amigos, você leva. E ninguém tem 20 amigos pra começar. Não, Eu levei 40. Você é a única pessoa que eu conheço, que é adulto e tem 40 amigos. Eu tinha 40 amigos na escola, que era essa minha sala. Sala de aula. Depois que eu terminei a escola, eu tenho 5 amigos e olha lá ainda. Aí você leva mas vamos colocar 20 amigos. Eu considero... Você me considera sua amiga? Sim. Então conta por 2. O Léo Não, também. foi contar o E ele Gilbert, é então é meio, 8. Por isso que eu contei 5. É você 2, o Léo mais 4. E o André. André é meio. O André é meio. Mano, é foda porque passa 3 shows, já foi os 20 amigos. Já foi, Já e aí era. você te vê de novo. É, você mano, ruim. você vai levar Sim. o cara. Você tá fazendo a mesma piada e você tá tentando acertar. Então seu show não é alto. Então seu amigo, não existe amizade Sim. que vai Que perdurar. vai, tem que Pelo ser contrário, muito na amigo. verdade, nesse É. período você pode perder muitos amigos. Inclusive os caras pararam de me atender o telefone. O cara me bloqueou. Denunciou meu Facebook, eu acabei de descobrir porque eu perdi o Facebook. Eles que denunciaram. Foi isso. Os Mas- amigos começaram mas- a denunciar, falou assim, arrombaram me chamando pra evento aqui.
Mas É eu sempre, foda. mas eu sempre Mas questionei essa parada de pagar. Não que tem outra opção, na verdade. Mas eu sempre questionei porque eu acho que produção... O seu trabalho de produção é levar pessoas, mesmo porque você que tá ganhando dinheiro, né? Terceirizando o seu trampo. É foda. Mas tá aí. Realmente. É uma oportunidade de você começar também sem depender da pessoa ter que gostar da sua cara pra te dar espaço. Porque você tá pagando, você vai fazer. Isso também é uma vantagem, né? É como se você estivesse comprando mesmo o seu espaço e tá ali. Mas é foda, porque aí você faz... Quando só tem comediante, você não tem parâmetro, que você vai lá. Ainda mais aqui em São Paulo acontecia de ser os mesmos comediantes. Aí, mano, você tá fazendo pra uma plateia de 10 comediantes que estão nervosos pra fazer o deles. Sim. Então não estão prestando muita atenção. E já ouviram o seu texto um monte de vezes, aí não começa a perder. Tanto que eu acho que o primeiro ano eu fiz também bastante pagando. E eu dei sorte de ter caído nas graças do Márcio Américo lá e do Pateta. E eu fiz o curso também do Márcio Américo. Eu também fiz. E aí a gente ganhava passe livre lá. Sim. Inclusive você era meio que a coordenadora lá do elenco. Tentei. Esse era no Confissões de Comediante, André, que você não chegou a fazer. Não cheguei aí. Era a Foi noite legal, no foi Ipiranga. legal. Eu ouvi falar só. Foi por isso que O acabou. dono morreu, aí acabou ficando sem clima pra continuar. Por mais que a gente tenha tentado naquela noite. Não, mas em cada lugar que a gente foi fazer. Eu não fui na noite da morte dele. Porra, você O perdeu cara minha morreu, palestra. o cara fez Você perdeu minha palestra. um show em homenagem. A Renata fez 5 minutos falando de morte, da morte da mãe dela. Dizem que foi assim. Foi incrível. No final eu cantei Roberto Carlos. A gente precisa frisar isso. Porque eu era nova fazendo aquilo. Daí eu achei que eu podia fazer um texto do zero. E eu falei, gente, eu não vou lá fazer piada de gordo. Eu quero fazer as pessoas refletirem. Eu fiquei falando de morte. No final eu cantei Roberto Carlos. Eu não sei o que tá acontecendo na Tem minha registro vida. disso? Eu não tenho porque o meu celular foi roubado e eu perdi. Mas com certeza o Everton, o Léo... devem ter, porque Isso é eles gostam de maravilhoso. jogar na minha cara isso. Mas tiveram piadas boas, é que as pessoas não estavam mesmo Sim, no clima no pra rir clima. da morte. Você nunca mais fez? Lógico que não. Mas se tinha piadas boas? Não tinha, mas eu lembro que uma eu falei assim, porque quem morre, na verdade, tem vantagem, porque o lado de lá tá melhor do que aqui. Você tem Janis Joplin, você tem Michael Jackson. Tudo bem, o MC da Leste morreu, a gente não pode acertar todas. Lembro que eu falei, também não é tão engraçado, mas é engraçado porque a gente... Quer dizer, na época... E aí você tá contando que o cara morreu e foi pro inferno. Não. Porque Janis Joplin e Michael Jackson não estão no céu. Então. Você vai me desculpar. Eu coloquei Mas ele se do eles lado de estiverem lá. Se essas pessoas estiverem no céu, tem alguma coisa errada na Bíblia aí. Porque não foi isso que ensinaram. Mas eu argumentei lado de lá. Eu falei, o lado de lá é melhor. Porque eu não quis é verdade. aqui Você não fazer o colocou. julgamento, Tá. Mas só falou de gente que foi pro inferno. Então, por isso, deve ser muito mais por isso legal. que a esposa do morto chorou no seu show. Você tava falando que o cara foi pro inferno. Ela tava quase aceitando a morte. Chegou eu e dei um suco. Ela já, Uma a menina surdinha saiu do aqui, velório e foi pro show pra se distrair. Chegou lá, Renata, seu marido foi pro inferno. Fica aí a dica. Mas tá você curtindo também pode ir música pra lá. boa. Não, e teve cada buraco também que me meti. Tinha uns lugares que eu chegava que eu falava, puta, no cativeiro, certeza, vou roubar meu rim. Você Sim. parou de fazer isso? Porque a gente até A gente hoje faz. Ué. Olha, Eu eu e não. o André, Graças a Deus, eu tenho conseguido ir em lugares mais legais. Tinham lugares que, gente, eu fui num, que eu não vou aqui citar nome também, porque já deve ter acabado. Que eu falei, mano, eu vou roubar meu rim. Sabe aquele lugar que você fica tão desesperado que você torce pro estuprador ser necrófilo, só pra ele te matar antes? Você não quer sofrer nada. Eu falava, meu Deus do céu, o que tá Caralho. acontecendo? É Mano, triste demais, né? não te convido mais pra morar. Não, aquela noite que a gente fez foi muito da hora lá em Morar. Não foi? A Morado foi, a de Franco foi melhor, eu acho, né? A Franco Comedy lá foi a melhor. Francomedy, olha que nome. Eu não fui, eu queria ir, mas eu não fui. Eu ia ir, na verdade, só que daí apareceu um show no dia. E aí eu fui no A show de muito. Franco foi a melhor de todas. Inclusive, 2019, acho que a gente começou em 2018, foi isso? 2018. 2019 eu não paguei nenhuma noite. Olha lá. 2018 eu fiz até o final do ano pagando, 2019 foi agora, eu não pago mais. Não fiz show também, O meu grande... mas não paguei. Não, mas eu parei de pagar, que foi um grande divisor de águas. Meu primeiro, assim, foi do Mamacitas, porque o festival que tem só de mulher, que aconteceu em novembro de 2018. E a Carol Zócoli, que é a idealizadora e que fechou os elencos, ela me colocou no Minhoca.
Então, aquela vez que você riu pra caralho, eu falei, nossa, ele foi muito Foi filho da muito puta, engraçado, né? André. Porque eu não fiz a sei essa minhoca, história, eu tava mas- emocionada de fazendo minhoca. Sim. E eu tô vendo que ele e o Léo estão rindo pra caralho. Eu falei, mano, eles são muito brother. Eles estão aqui levantando a Tamo minha junto. bola. Quando eu saí, eles avisaram que o palco rangia toda vez que eu mexia. E eles ficavam falando, a gorda lá, só que eles esperavam a hora do punch pra rir pra não me atrapalhar. Os filhos da puta rindo porque o palco rangia. Eu assim, mano, que ódio que Ela eles se deu. mexia no palquinho, Pô, fiquei arrasada. segurava, assim, na hora que ela soltava o punch, a gente... Eles riam como se não houvesse amanhã. Qualquer coisa. Eu falava, nossa, eu tô arrasando. Tô aqui, ó. Na hora me ajudou com a autoestima. Mas depois eu quis dar A gente sentou bem na beira do palco, assim. Foi muito bom. Foi o melhor show também, viu? Não, Trocaram o palco do Minhoca. Não devia mas ter ainda trocado. tá rangendo, Tá rangendo ainda tá. né? Pelo menos Tem comigo, jeito. tá? Botão de concreto. Cara, e esse foi. Daí quando eu fiz lá no Mamacitas, Patrick Maia me viu, uns comediantes que estavam lá, tanto que o Patrick falou, agora você pode vir aqui no Minhoca como comediante. Daí não paguei nem mais pra entrar no Minhoca. Mas daí começaram a me chamar, assim, falar, não, vem cá fazer um show, vem cá fazer um show. E daí foi quando eu comecei a fazer e não paguei mais, assim. Sim. Não, Quer meu, dizer, eu só você paga parei de gasolina pagar e pra ninguém ir. mais me chamou. Parabéns. Mas é que eu comecei a Muito produzir, aí eu parei também. Eu... Na verdade, eu parei de pagar lá no... Quando eu comecei no Confissões, lá eu já tinha começado a parar, porque lá eu não precisava pagar. E aí dali pra frente eu não paguei mais não. E Eu- depois o cara morreu, fudeu. O cara... Agora Nunca pode- mais fechou. Parei de fazer. Faz 2 anos que eu não faço um show. Mentira, gente. Pode falar agora, André. Vocês estão falando de pagar, porque você é de São Paulo e você mora bem perto de São Paulo, então pra vocês é fácil vir pra cá. Mas eu fiquei muito... Eu ainda até sou meio preso no interior, então eu sempre fiz muito pra lá. E eu nunca paguei pra fazer show. Eu pulei essa lá etapa. eu- Não, eu tô mas jogando na cara de vocês mesmo, agora eu tô esperando vocês processarem essa Não, mas informação. eu acho que faz sentido, sabe por quê? Porque assim, lá primeiro, você não deve ter uma demanda pra ter só uma noite de open. É, Então, provavelmente, eles te dão uns espacinhos nas produções Sim. dele. é. Que eles têm que levar gente, Pois porque é. eles estão contratando um cara pra ganhar dinheiro. Porque, na minha cabeça, esse é o certo. Sim. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que é o certo, é mais difícil. Porque você tem que bater ali na porta, o cara tem que gostar de você, você tem que... Mas é o certo. Sim. Aqui em São Paulo, eu acho que por causa da grande demanda, brasileiro aproveita sempre a oportunidade, encontraram esse filão, entendeu? Sim. Mas eu acho que é por causa É. da demanda. Por exemplo, você é de porque, mano, Jundiaí, Sim. quantos opens você conhece lá? Jundiaí não é de Várzea, deixa eu deixar aqui. Não, deixa eu porque mentir aqui, senão eu pô. sou de Disputa de Morata, cidades. você é de Jundiaí também. Não, então. é que eu sou de Várzea Paulista, que é o cozinho de Jundiaí, né? Mas você prefere bem no falar que é de cantinho. Morata, fudeu, né? Eu do sou de Cajamar? É, Não, é porque eu sou... É que eu não acostumei ainda, eu moro em Cajamar há pouco tempo. tá. Não, é Várzea Paulista, né? Mas então, tudo bem. Lá. Jundiaí. Agora Jundiaí, sim, é, agora Quantas região. pessoas em Jundiaí? Em Várzea Paulista só deve ter você. Não, agora tem mais. Quando eu comecei, não tinha. Olha Quando que eu comecei, só pobre de tinha eu. comediantes, Várzea Paulista. Mas Tem- agora tem tem mais 2. Olha Agora lá, tem eu e mais três. um. Você e mais um. Cajamar tinha 2 também. É. Só melhor. Porque o outro parou. Não, morreu. Morreu. se matou. Ai, gente. Tá vendo? Tem um texto pra isso, se precisar. Mas daí, por exemplo, em Sim. Jundiaí, quantos tem? Você conhece? Tem uma galera? Não tem muito, mas não tem muito. Tem tipo... Quantos tem, Diogo? 5? Cara, eu não sei. Por aí. Por aí, É, tem 5. tem uns Aí 5. você vai Pode produzir. falar qualquer número, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Aí você Mas vai é isso aí. produzir Mas uma é noite de É. open pra 5 opens, Pois é. entendeu o que eu tô falando? Então é então mais é fácil foda, mesmo de isso é doir. foda. Essa é a questão. E aí, tipo assim, o André, lá a gente consegue pedir espaço, aí tipo, o Thiago é um produtor lá de Tupéva, que é perto, e ele sempre faz um show bom assim, e sempre tem um de nós lá, um de nós iniciantes do interior sempre tá lá, né? Sim. Ou é o Thiago, ou é eu, ou é o André, sempre a gente tá no meio. Aqui em São Paulo, e nós somos em 5. É. Eu falei 3, mas tem mais que também faz lá, mas que seja 5. E aí reveza 5. É. Se tiver um por mês, É? já. Agora É maior aqui em São oportunidade, Paulo você se são fode. 300, imagina. Pois é, não a tem demanda é muito espaço pra grande. 300 Mas- se não ficar todo Mas junto. você sabia é. que isso é uma das coisas que porque também me perguntam esse negócio de noite de open, a galera vai lá perguntando, eu não moro em São Paulo, tô pensando em ir pra São Paulo pra ver de comédia. Eu falo, gente,
A minha dica é assim, se você mora em alguma cidade que não tem muita... Produza e Cria, você comece a cena. Sim. Porque isso vai te colocar num patamar diferente. Você sabe quem fez isso? Bruninho Mano. Sim. Bruninho Mano, ele domina a área dele, que eu não sei exatamente qual é a cidade, mas ele foi lá, investiu na produção da região dele, ele faz todos os shows, ele ganha dinheiro com comédia nisso, e ele criou a cena ali da cidade dele e região. Então, assim, aqui no Brasil é muito difícil. Eu tava ouvindo o podcast do Rafinha Bastos, eu tava vindo pra cá, no Sartório, e o Rafinha falou que lá no Cellar, em Nova York, no Cellar, eu não sei como é que fala, Cellar. Já fui lá, já. Ah, Pode continuar, só queria... você já foi, passou lá, é legal o jogo? É muito louco. Tem o cheiro, porque o resto a gente já vê em vídeo, no site que passa um monte de vez. Então tudo a gente já viu, mas o cheiro não. Então, o que cheiro mais de me quê? marcou foi o cheiro de cigarro. Porque não tem janela, É embaixo, assim. no Não é bem porão. cigarro, mas é um cheiro muito característico que na TV eu não tinha visto ainda, porque não tem dá como, pra né? ver. Em lugar nenhum se vê cheiro, mas não tinha sentido. E eu queria só fazer um parênteses que a Renata tá se sentindo jovem aqui, que todos os carros à volta é da época dela. O que tá acontecendo em São Paulo? Vai se fuder. Tem 25 Pois é, bala. Porque domingo é o dia deles circularem. Caralho, então o dia que se Chevette, quebrar, não daqui a tem pouco passa o problema. Patrick Maia. Olha o tanto de Chevette, Opala, eles estão estragando o áudio com esse motor. É isso, gente. Mas realmente, não, então, e aí quando a daí gente o começou a Rafinha- produzir, antes da pandemia, eu já não tava pagando, tava fazendo um show por semana que eu tava produzindo em Cajamar e Morato. Eu lembro. Mas Você aí tem um ponto que eu acho que é ruim você já começar fazendo isso. Porque no meus shows eu tentava levar sempre vocês, que é uma galera que já tinha 2 anos de comédia, que conseguia segurar o show. Porque se fazer um show só com open é muito... É muito difícil, tanto que você tem que chamar mesmo, cara. Sim. Mas assim, o que eu tava falando é do Rafinha, a gente tava falando dessa quantidade de open, não tem interrompi problema. Só pra falar que eu Tamo já junto. fui. É só Fui pra falar expulso que de ele lá, produz. Ele é um empresário de sucesso, Diogo aqui. Eu fui lá, benchmark que chama, né? Fui lá ver as melhores práticas pra aplicar no Van Deck. Orgulho, eu tenho só Deu certo, orgulho nunca de mais rolou você. show. Sucesso. Mas Era o fechou, cheiro, você mano. viu o cheiro de cigarro que tem no Van Deck? Eu trouxe de lá do lugar. Agora pode seguir. Não, e daí o que ele tava falando? Ele tava falando que ele começou em Los Angeles, daí depois ele foi lá pra Nova York, e que daí eles estavam, ele conseguiu chegar ali no Cellar por causa de uma indicação, e ele começou a fazer, tanto que ele teve uma noite só dele numa terça-feira. E ele falou que ele chegou lá na eu esqueci o nome dela, não é Mitzi é a que morreu, né? Como é que chama a Comedy torcida? Store, eu não sei o nome dela, não lembro. No dia que eu fui, ela não tava. Mas eu vou sim, lembrar o nome dela. Aí ele chegou lá, e falou pra ela, pô, me coloca aí num sábado, não sei o que lá. E daí vieram e falaram assim, Rafinha, deixa eu te explicar. A gente tem uma galera que quer fazer no sábado. Eu vou te mostrar aqui uma lista de gente que já passou por aqui, que tem possibilidade de volta, que está esperando. Tinha 12 mil nomes. Meu Deus do 12 céu. mil? 12 mil nomes. Você tá doido. Puta E daí o Rafinha falou pariu. assim, se você for levantar os nomes aqui, por exemplo, pra ir pro Comedian, você acha quanto? 200? 300? Essa é a cena que ele tava falando. Ele falou 12 mil nomes. 12 mil é muitos mil. É muitos Eu mil. acho que não tem 12 mil pessoas que vão em show. Não, deve ter. Ainda sou levou Repete, 5, o Quatro Amigos quando vai, ele leva... As mesmas pessoas. É. Lá em Nova York, quando os Comedy Club lota, lá perto tem noite de open mic. Então, tipo assim, a galera foi pra ver no Cellar e fechou. Aí eles falaram, vou ver comédia, mas vai ver noite Vai de open sobrando mic. pras- Vai sobrando pras noites de open. E lá andando lá tinha uns caras panfletando. Que são os opens, eles têm que trabalhar Mas também tipo, pra era noite. tiozinho assim, não era igual, não era jovem, Sim. era tio. Se bem que tem um tiozinho que tá fazendo com nós agora, você vê que tem a Renata, né? A senhora. Vai se ferrar! A Renata aí já tá ali no final da no vida. final da Mas tem um vida. tiozinho agora no Já tô interior que faz com gravando. nós, tem 70 anos. E lá Então. também eram uns tiozinhos assim entregando. Mentira, ele tem jeito. Como ele chama? 70. Ivan. Ivan.
Devia ser Nome de- Adamastor, né? Acho que ele devia mudar. Não combina, mas Nome de jovem. Mas ele é bom? Quer dizer, tudo bem. Sim, você ele é fala. bom. ele é bom. Ele é bom. E começou com 70. Sim. Começou com 70. Ele acho que aposentou. Você vê que e tá nunca é procurando. tarde pra você fazer um Passar trabalho vergonha. sem remuneração, Vai passar vergonha, né? Em bares. Exato. Ó, e lá no dia, no Seller, o dia que eu fui, Seller, né? Você Seller. corrigiu ela. tá bom, é Seller. No dia que eu fui lá, Ele é o que faz as traduções dos vídeos. Qual é seu canal? Comédia com legenda. Legenda. Fazer Comédia com legenda, o então. jabá. Sim, o jabá, né? O dia que eu fui tava tendo um brunch comedy, que é tipo de tarde assim, mano, era 2 horas da tarde, tava acabando o show. Os Caraca. caras fazem show, acho que é o sábado Aonde inteiro. isso? No Seller. Que da hora. Cara, que louco, né? Eu passei, tava acabando, eu desci. Eu não paguei ingresso, eu não assisti show porque eu não sei falar inglês, eu não ia gastar em dólar a 5 porque ele é reais. muquirana. É, não pode porque não vale a pena. O Mano, jogo é 5 muquirana. reais o dólar. 5 reais E eu vou. quanto era pra entrar? Nem perguntei. E se fosse $1? Se fosse $10, 50 reais vale a pena. Faz sentido. Mas é porque eu fiquei só 3 Muquirana. dias. Sei lá, não sei porquê, cara. louco, Muquirana, tinha admite que que você é ter entrado. muquirana. Não foi isso, não foi dinheiro. Mas admite que você é muquirana. Eu sou muquirana, com Muito certeza. bem. Se eu não fosse É. muquirana, eu não teria conseguido ir pra Nova York. Ninguém que nasce em Morato e a mão aberta consegue chegar em Nova York. Pô, você deve ser a primeira pessoa, inclusive, né? Você já levantou essa pesquisa aí? Ele colocou Cara, uma bandeira de Morato quando ele chegou lá, assim, ele ficou no acho- chão. Se Nova York não foi, no Havaí eu tenho certeza que sim. Porque qualquer lugar que você vai, você encontra moratense. No Havaí eu ficava gritando Morato. E eu falei, não é possível que aqui vai... CPTM, você gritava CPTM. Ó o ticket. Falta dois, Ó, falta o dois. ticket. Água doce. Mas lá tinha, mano, era 2 horas da tarde, eu passei em frente, aí eu desci. Só que não, quando eu passei era entre show, sabe? Então tava a galera saindo Tá. e eu fui, e meio que eu fingi que eu esqueci alguma coisa. E aí eu desci e a galera tava saindo e um cara já veio me expulsando Então eu assim. aproveitei que tinha uma porção de fritas não terminada, comi. Eu e o André, a gente sempre come o resto dos outros. Mentira, me conta come. isso. A gente vai no show e agora a gente é escravo que chama, né? Que trabalha por comida. É. Mas já é. Comida e moradia, Mas pelo é bem- menos. Nessa conversa você viu como agora nós estamos com sorte. É. Que a gente agora vai no show e a gente é pago com comida e água. Sim. Que antes a gente tinha que Que pagar. antes isso é a gente fato. pagava a comida e pagava Ou pra seja, fazer. Agora pelo menos a gente não paga mais comida. Pois Então é. quando a gente sai, a gente põe gasolina no carro É zero glamour, é e zero gasta, É. mas a gente chega lá e come de Janta, graça. né? Diogo, a gente já foi pra Araras pagando. E a sorte é que eles davam comida lá pra E aquele gente. show Foi a que nós primeira fez, vez que a gente Comeu, né? Eu me senti. Foi. A gente foi até Araras, que é um projeto muito legal que o Marquinhos tem lá. E daí depois era um restaurante parceiro, a gente comeu bife à parmegiana, você lembra? Era A gente voltou falando, mano, estouramos. A gente tinha camarim. E falou, mano, a Já gente era, é acho que foda. agora- Porque a Chegamos gente lá. gastou pra ir pra voltar pra Araras e Sim. comeu de graça. Então, é isso E que é a gente longe, quer. viu? Mano, e aquele que a Pra ser gente foi em bate-volta Guarujá, puxado. a sorte é que a gente arrumou já um rolê lá e Sim, foi muito legal. Valeu pela trip mesmo. Mas o show, Mas a lembra? gente comeu hambúrguer. Não, a gente pagou. Não do aquário. Do aquário foi muito legal, mas do aquário foi produção nossa. Aquele negócio de hambúrguer. Um antes, verdade. mafioso, alguma coisa É assim. verdade. Que a gente O foi. hambúrguer era bom, mas a gente Meio gostou. que a gente foi selecionado, a gente já ficou, nossa, a gente foi selecionado entre os outros. Pra você gastar Ah, era pra noite vir de aqui. open. Ah, Era tá. noite de open. Aí era tipo, era o Pedro Casale de convidado e tinha mais um convidado, não tinha? Tinha, mas eu não me lembro. Mas também, enfim, mano, e meu show foi ruim ainda, a gente saiu de Morato, foi de Cajamar, foi pra Guarujá, olha o rolê, mano, só de pedágio, foi 50 reais de pedágio. Só que a gente passou o final de semana lá, o que foi divertidíssimo. tá. Aí salvou, foi isso, Aí que a gente valeu, pegou né? uma casa e aí foi um rolê muito É, e foda. também se não fizesse isso, não sei nem se ia valer a pena, né? não Então, foi o que a gente... Eu falei assim, pô, a gente já tá indo pra lá, É, vamos já pelo tá do menos lado, ficar né? aqui, sargar a bunda no mar. A questão é que, por causa... Eu cheguei a fazer, porque eu conhecia uma galera lá do Guarujá, então surgiu a oportunidade, eu fui fazer. Graças a essa produtora, eu abri o show do Eros Prado no Teatro do Guarujá, foi meu primeiro show em teatro.
Da hora. Pra você vale a pena, pra mim. Porque também ela me deu a chance e eu fui no dia, foi um show horrível. Você jogou a sua chance Nossa, fora. foi aquele show que você fala, nossa senhora, pra que eu vim? No palco eu já pensei isso, falei, mano, Você ainda não 50 tocava reais de violão, pedágio? né? Não, ainda não. 50 reais de pedágio pra isso. Aí foi uma lástima. E você? Mas Qual vale seu a pior- pena, acho que Não mesmo precisa esse- falar onde, mas qual o seu pior show? Conta aí. Meu pior show Mas esse não foi Foi. o pior ainda não, acho que teve muito pior. foi Você um... conta. Meu pior show foi um em Araras. Esse eu acho que foi bem ruim, porque foi num lugar que ele era meio aberto e a avenida já era do lado, então tinha bastante barulho. E aí, o dono fechou uma mesa inteira com um amigo, família dele. E aí um dos amigos dele lá tava muito bêbado. E aí, tipo, eu fui o primeiro. O Edgar fez o MC lá, fez o esquenta e chamou eu logo de cara. E aí o cara tava muito louco. A hora que começou o show ele já tava muito louco. E aí tudo que eu falava, ele falava por cima. Nossa. Tudo que eu falava, ele falava por cima. Que ódio do céu, meu Deus. E aí eu do não céu. sabia, eu não sabia me Posicionar. sair dessa ainda. Porque você falava bem mais baixo no Sim, começo, eu lembro. agora eu tô com um pouco mais de confiança, mas e consigo desenrolar. Caso aconteça isso aí agora, eu acho que eu consigo me dar melhor. Mas naquela vez lá, eu não tava pronto pra aquilo. Sucumbiu. Aí eu não sabia o que fazer. Eu fiquei perdido no palco. E eu falei assim, recebo de volta ao palco, Edgar. E saí fora. Cara, foi ridículo. E a gente foi até Araras, né? Você andar 150 km pra um velho bêbado atrapalhar Nossa, você. Você chorar é impossível. Cara, Mas é foi muito isso, ruim, foi a mas são pior essas sensação. porradas que fazem a gente melhorar. Sim, né? isso é verdade. A É um show gente importante. É triste na hora. Acho que o penúltimo show, sei lá, uns 3 shows pra trás. O André fez mais depois desse, mas eu fiz uns 4 depois, né? A gente fez um show no aniversário de 15 anos, Meu Foi. Deus do céu. num sítio de uma família crente. Mas como Foi. é que você conseguiu isso? Não Vocês do podem me Produções. explicar? Não do Filho Nando Produções. Filho é um cara do interior que ele produz lá. É muito gente boa, mas ele arruma cada furada. Só bucha. Tem uma vez que a gente foi num show que era um Não, salão me gigante. conta. Não, peraí, 15 anos. 15 eu anos, preciso vamos disso. nesse primeiro. Ele já chamou assim, falou, tem um convite aqui, mas é meio ruim, hein? Falei, mano, se é meio ruim, o do Nando. Aí ele, então, mano, é um aniversário de 15 anos. E a mulher quer dar de surpresa. Eu falei, mano, surpresa ainda? Pô, uma criança de 15 anos. A criança quer um iPhone, né, criança? É jovem, né? O adolescente quer um iPhone, chega Play lá. 5. Ô, nós não tem piada pra uma pessoa de 15 anos. Não. O André tem 15 anos, mas ele faz piada pra Pois velho. é. Ela gostava de K-pop. K-pop, Aí mano. conseguiram a Era uma gente. menina ainda. Era uma menina. E surpresa, imagina. Surpresa. Tudo errado. Aí eu falei, ó, Nando, primeiro, surpresa esquece, mano. Fala pra avisar já. Sim. E que vai ter, né? E aí chegou lá, mas ele não falou que era crente. Chegou Pois é. lá, o André, eu vou até deixar o André falar como é que ele descobriu que Foi. era crente. Que Então, fala. eu tenho a minha primeira piada, eu falo alguma coisa de Jesus e Judas. Não é nenhuma piada, você sabe, você conhece a piada, não é a animal, piada eu gosto muito. que fala mal da Bíblia nem nada, é só uma piada que cita Jesus. Sim. E aí na hora que eu contei, eu já via de longe assim, ó, as crentes já virando a cara, o bigode, dá pra ver já assim, ó, tudo assim, ó, a saia fechando, ixi, tava... Cara, logo de cara, a primeira piada minha, né? A primeira piada eu já via já como é que ia ser o público. Foi demais. Cara, foi 7 Mano, minutinhos de palestrinha. colocou as cadeiras assim, ó. Aí na primeira fila sentou as crianças. Mas 15 anos era a mais velha. É, o resto dos amigos dela Tinha era uns tudo molequinhos novinho. tudo pequenininho. Aí o André foi o primeiro ainda. Sim. Acho que o Nando fez, né? Ou ele só esquentou? É, o Nando fez um esquenta, né? Fez um skate Esquentou, de 3 tá? minutos lá e chamou eu já. Nossa. Aí o André tem uma piada que ele fala de pinto. Pinto pequeno. E aí ele falou pinto pequeno. E ele tentou falar pinto, porque não falou nem pau, porque pau é muito pesado pra criança, ele achou que pinto. E aí ele falou pinto pequeno, e foi a melhor parte do show, porque a criança de 7 anos falou pinto pequeno. Deu um gritão. Ele ficou... E aniversariante riu de alguma coisa? Eu até que ela gostou. Mas no Cara, meio do foi show, o pinto pequeno, mano, eu Cara, rachava de rir. E foi a única risada. Foi a única risada. E foi do menininho, não foi nem mérito meu. Foi ele que Mano, fez. Que show maravilhoso. Aí eu tenho uma Cara. piada agora que eu falo na mesma piada, cu, boquete e rola. Na mesma piada. É o... Cu, boquete e rola.
Aí eu peguei e comecei, eu levei o violão, porque eu falei, nessa aí eu não. Que se foda a integridade, a moral. Eu não vou no aniversário de 15 anos sem meu violão. Aí eu levei o violão e falei, vou fazer música que qualquer coisa eu só mando um Jorge Versilo e pronto, eu só vim pra fazer isso. E aí eu fui e o Nando, que é o produtor, era só crente. E aí essa piada era pra entrar na música da Cleide. Eu fiz essa piada que eu falo de cuboquete e rola. E aí eu comecei a falar e falei assim, tinha uma ex-minha que tinha um bafo que me deixava confuso. E eu olhei pro Nando, o Nando abriu o olho assim, ele falou, ele não vai falar isso aqui. Aí eu peguei e falei, não, pode ficar tranquilo que eu não vou falar. Mas coçou pra falar, viu? Cara, mas até que mas esse show, ele foi bem triste, mas igual eu falei, a gente já tava com um pouco mais de experiência. Não, foi muito ruim esse show. O bom que a gente jantou, né? Tinha uma jantinha top lá, a gente comeu. Foi. O André, inclusive, me surpreendeu, porque você olha a carcaça aí, malandro, ele fez um prato. Não, tinha que valer a pena o rolê. Mano, ele se escondeu atrás do escondidinho. O escondidinho era o André, não era carne seca. Que também não é difícil, tô brincando. Mano, mas o bicho fez um prato de pedreiro, eu falei assim, aí valeu a pena. Então, tem que valer a pena, né, o rolê. A gente não ganhou nada, só ganhou a jantinha. Então tinha que aproveitar. Não, o pai da noiva viu o prato André e falou, mano, da noiva não, da debutante. O pai viu o prato André e falou, mano, era mais barato ter contratado o seu Pacrio pra fazer alimentar esse magrelo. Trazer uma banda de K-pop pra ela aqui ia ficar muito mais barato. Passagem da Coreia era mais barato. Ai, gente, mas o meu foi... Mas realmente, a gente já tava mais calejado, não sofreu tanto. Não sofreu tanto, Não sofreu depois. Na hora é vergonha. Não, é. Não, e na hora nós tava rachando. A gente conseguiu zoando. Você sucumbe. E o seu, como é que foi? O meu não foi nem a minha performance, porque na verdade ia ser horrível de qualquer jeito. O meu foi numa dessas noites de open que eu fui, que, cara, era um lugar que não fazia sentido. E que daí, como já tinha comediante que já tinha visto meu texto, eu entrei super insegura, porque eu já sabia que ia tomar água. Aí sabe quando você vai fazendo o texto meio assim? Então é isso, né? Tipo, você vai entregando os punch meio que você falando só. Cara, além de ser uma água... Nossa, esse dia eu cheguei em casa e falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Não faz sentido, né? O que é que eu tô fazendo? E foi aí que eu falei, não, eu preciso dar esse passo adiante. Sim. Né? Parar não com dá. Mano, você falou zoando de sair no Rio de Janeiro, e eu fui me perdendo aqui nas conversas, e se a gente não tomasse cuidado aqui, nós ia pegar a Ayrton Senna aqui. Tô falando. E ia pro Rio mesmo. Eu tô sair falando aqui, que é muito mais fácil você se perder na Marginal Tietê. Só que aqui eu acho que você vai pegar a ponte, tá certo? Não mas acho que eu vou pegar da frente. Próxima. Não, mas eu vou pegar a ponte mesmo pra voltar pro outro lado. Não, sim, mas não é essa. Essa aí já dava, mas essa vai sair na Anguera. Não, a Anguera já passou há anos, já passou a Fernão Dias. na placa lá. Então eu tô viajando, achei que a gente tava do outro lado. Não, aqui essa linha que está na Maluf, a Anguera já passou há muito tempo mesmo. Pode ser também. Não sei porque onde tá tua terra? Não sei porque ele tá perguntando. Ele tá chegando em Guarulhos, você tá falando de Anguera. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente tá. Eu fico perdido lá em Várzea e Jundiaí, com GPS. Dá pra pegar um retorno aqui, pegar a... mas vocês podiam vir fazer mais coisa pra cá, né? Vir pra vocês é mais caro, né? A gente lá do interior tava começando a planejar pra vir mais pra cá. Porém, daí teve a pandemia, né? Então, não tá tendo muito show. Aí a galera vai dar espaço pra quem tá aqui perto, não pra quem vai vir de longe, eu acho. Cara, eu vou te falar que o que me surpreendeu bastante, eu tô trabalhando lá no Minhoca, né? O que me surpreendeu bastante, por exemplo, New Agra falam várias pessoas que abrem o show do New falam, não, eu nunca vi, essa pessoa me chamou e pediu pra abrir pelo direct. Várias, New Agra faz isso, Nando faz isso. Mano, bastante. Pô, você sobe no palco do Minhoca pra abrir um show que com certeza tá cheio, entendeu? Então, de repente, fica aí a dica, né? De trocar ideia, porque... Tem que mandar mesmo. Mano, a gente essa semana eu não sei se New Agra. vocês têm esse bagulho, mas eu fico com muita
sei lá, é um Vergonha, bloqueio mesmo, vergonha. De é. falar, puta, vou ficar enchendo o saco. Cara, Só que, mano, ninguém vai chamar. É isso. Pois é. Ninguém isso. vai- Ninguém vai falar, vem. Eu Vem aqui. Eu entro Se nesse você não dilema, pedir- sabe? Eu entro nesse dilema, assim. Só que assim, eu peço pouco também, eu deveria pedir mais. Mas não tem, a gente tem que pedir, porque os caras estão acostumados. Você só não pode ser inconveniente. Porque o que a gente tem que pensar é assim, ó, ninguém tem obrigação de te dar espaço, essa é a verdade. Sim. É que é muito legal pra pessoa que dá esse espaço, porque é uma oportunidade pra gente nova vir. Mas ninguém tem obrigação. Sim. Então, você não tem que ser inconveniente, você tem que ver o momento certo e trocar ideia. Uma coisa que eu percebo quando eles estão conversando assim, é galera que chama eles e fala assim, eu tenho um texto, você pode dar uma olhada? Eles ficam putos. É. Eles preferem mais que você fale assim, olha, vem cá, me dá um espaço aí pra eu fazer, do que você falar, lê meu texto, sabe? Sim. É mais fácil pra eles lidarem com isso. E Assim, outra porque coisa, é chato mesmo. E não dá pra ter ideia além. e não essa dá pra ideia- ter é, ideia você além. não- Mas eu já fiz Entrega isso também. muito. Se tiver alguém ouvindo que não tá querendo começar, não faça. Não faça. Mas eu já fiz, porque a gente, antes de subir gente no não palco, sabe. eu não sabia. Tem noção, a gente não tem Sim, noção. total. E aí eu mandei uma vez pro Léo Ferreira, que eu fui no Neita, e dos caras que eu vi no Neita, ele era o menos famoso. Então era o Boa mais estratégia. acessível. É. Aí eu falei, puta, eu vou mandar pra ele, mano, aqui eu tô andando, daqui a pouco a gente chega. Deixa Deus guiar. Meu Deus. Guiado Queria por achar- Deus, é o ó, queria uma adesivo. ponte que passasse pro outro lado. Mas não Então, vai aqui ser. eu acho que você caiu pra virar ali à direita, com certeza vai ter um outro retorno. a gente- Eu acho que vai dar pra pegar. É isso E que eu aí falo. Agora admite que é mais fácil você perder na Marginal Tietê. Não, é porque eu tava... Não, admite. Tá bom, vai. Eu me perco em qualquer lugar, não sei o que eu tô falando. assim. Eu sou muito bom de se perder. Mas aqui acho que é aquela vida que você faz assim, passa pro outro lado. Vai ter que ter. E eu mandei pro Léo Ferreira o A texto gente e ele tá leu. por dentro Ele mesmo. foi legal, assim. Porque É na que a época gente- também ele não tava. Hã? Desculpa. Aqui a gente tá na Zona Leste, não tá? Tá. Porque também a gente pode ir por dentro. Mas eu acho que talvez seja muito barulho, né? Porque as Sim. ruas, a Porque a marginal radial é lisinha. aqui, a radial, Eu acho que não faço ideia também. Deixa eu tirar esse bagulho do meu carro, eu posso pôr o meu. Mas daí eu ponho em que destino? Põe sua casa, né? Tá bom. A gente Então já já vai tá- voltando. Eu vou colocar o cinto pra não ser cancelado, porque o tempo inteiro eu fiquei sem cinto. Ninguém tá vendo não, aí embaixo. É verdade, eu não precisava ter falado. Eu mandei pro Léo Ferreira, do nada. Valeu, viado. Eu mandei pro Léo Ferreira o texto e ele leu e ele falou assim, E ele me respondeu isso, falou, mano, lendo é muito difícil, mas tem alguma coisa aí, era um texto que eu nunca mais fiz. Sim. Tem alguma coisa aí? E aí ele falou assim, não, Tem alguma coisa essa ideia aí que eu falava de renovar a carta, porque eu tinha renovado há pouco tempo, e eu comparava renovar a carta a um jogo de tabuleiro, porque você vai numa coisa e fala, agora você vai ali. Aí você faz o exame médico, aí fala, agora avance pra casa 3 e faça o... Pega a radiolete? Pega. Porque aqui tá mandando você ir pela Marginal. Mas E pela eu queria pela Leste. marginal mesmo. Ah, Mas agora vamos por aqui. agora já foi. E Eu sei chegar da minha casa da Marginal, da Radial. Eu não confio em você. Desculpa. Confia. Eu confio, Renata. Perdeu Ó, a carta aquela 12 ali, vezes. tá vendo aquela ali, aquela igreja? É a Igreja da Penha, que é uma das mais antigas de São Paulo, aquela amarelinha ali. Ah, você conhece a Igreja da Penha. Você viu Isso construindo? já faz de você um Já, GPS, exato. mano. Filhas da puta. Filhas da Você mãe. foi- Não, é porque... Você que foi engenheira. A missa inaugural Eu foi eu ajudei, batizado. carreguei pedra ali pra poder ser batizada. Na verdade, a original é aquela menorzinha, essa daqui é uma nova que fizeram. Ah, É história, É nova né? pra você, né? É nova pra mim, só tem 100 anos. Aí tem o... Sabe por que eu sei? Porque tem um centro cultural da Penha que eles fazem show, né? De stand-up. Ah, tá. O Centro Cultural da Vila Formosa Sim. também faz. Tem vários desses que faz. E Legal. daí eu bem vim aqui. bonito, É bem legal. Aqui mas do eu- lado, mais pra frente, tem uma sinagoga, né? Ali na frente. Tô ligado. Nossa, sinagoga. e aqui é arborizado, né? Essa ponte aqui. Tem um monte de Como é que planta. pode, né? Tem lá em cima da árvore, não tem terra, caralho. Que é isso, né? Então, mas E o pior foi esse aí, você nem terminou, né? Não foi esse. Mas você não terminou. Não, Onde que voltei. foi? Na Zona Leste. Acho que eu sei, era aberto? É um lugar não, aberto? Não. Ah, não. Era, Esse é de era São uma. Bernardo, eu acho. Era um lugar em cima
Tipo assim, era um sobrado que embaixo era um restaurante X. Na verdade, eu tô sendo bem generosa. Não era um restaurante, era um boteco. Daqueles que você pede um rabo de galo, sabe? E assim, um boteco que você olhava e falava, risca a faca, tem aqui. E daí em cima tinha a parte que tinha umas mesinhas e tal. E era produção de Sakamoto, né? Uma produção muito boa sempre. Sim. E daí tinha assim um tecido de TNT, assim. Gente, eu não sei explicar. Só sei que no meio da apresentação o Sakamoto chegou. A da hora ela começou falando, não vou citar nomes. Já Agora ficou deu puta. CPF. Já falou onde era, quem era. Não, ele chegou no Mas meio todo da mundo apresentação, foi ele ruim? chegou com uma maquininha pra passar e pra cobrar de todo mundo o valor. Tipo assim, a Caralho, pessoa se pra cobrar dos apresentando. open? Porque ou você levava a gente, ou você tem que pagar. Aí ele entrou com a maquininha assim, cobrou de todo mundo, levantou e foi embora. É nada. Puta que pariu. Aí cara. o Léo falava, Richard saca a máquina. Não, saca a moto. Saca a máquina. Saca a máquina. Durante muito tempo ficou. Eu ria muito. O Léo era um filho da puta, né, cara? Nossa, e não tinha ninguém de público, era só comediante. Ninguém, eram 8 comediantes que já tinham visto o meu texto. Eu fui de moto, gente. Eu sou muito perdida andando de moto. Porque não tem GPS, não tem como ter GPS. Então, tipo, eu demorei, já era um lugar que foi chegando, que foi ficando meio tenso pra eu chegar ali. Aí eu cheguei no lugar e falei, mano, daí não tinha comida. Cara, é assim, é ladeira abaixo, assim. Mas aquele- todo mundo foi mal, então, não tinha como ir bem nesse Todo lugar. mundo, não teve um que foi bem, não teve, não tem como. não Assim, tinha menos como. mal, é foda. É. Quando os outros vai bem, você vai ruim, mano. Nesse aí que eu falei de Araras, que o cara me atrapalhou pra caramba, eu fui o único que fui mal. Então, Porque a aí galera é soube foda. lidar com. A galera soube lidar com o cara. Aí Eu Mas não. foi a primeira Dói. vez. Essa não foi a sua primeira, não. Foi uma Não, vez que foi. mal. Foi. Nossa, foi uma quando vez, eu tava acho que começando. um dos piores que eu me lembro, assim, foi de sensação, foi no Rota do Sol. Rota da Rota- água. Pra mim foi Rota da Água. Porque, mano, e foi o foda foi isso, É. porque eu fui o único que fui mal. Eu também. Os outros, todo mundo foi bem. Mano, mas foi uma lástima, assim, o texto era 5 minutos. Eu fiz os 5 minutos, mas em 2. Então, mas você sabia que é isso que eu falo? Porque a gente fica no circuito de noite de Open, daí você se transforma no melhor do de Open, que é o melhor Sim. dos piores. É. Aí, você vai fazer o primeiro show, onde você tem ali a galera... A vida normal, você leva uma água. Porque você entende que o rolê é outro. E por isso que você tem que tentar, de alguma forma, pedir pra fazer esses shows. Porque não você muda a tem que sua saber, mas vida na com verdade- relação à expressão. Você não vai se transformar num comediante foda porque mas sabe é o porque- show do Ventura. Mas é a hora que você se liga do que acontece. Mas eu acho que acontece isso, mas é porque no dia eu dei azar de estar vazio e ter um aniversário e tal. Porque Ah, é bem normalmente difícil de é ir. melhor quando você vai em noite de verdade. Eu, pelo menos, eu vou melhor do que na noite de Open. Por causa da plateia, que é a plateia que vai pra ver Porque os tem caras. plateia. Porque tem, é isso. E tem plateia. Não, eu entendo, Eu mas... normalmente vou melhor quando eu faço participação em show de verdade. É que nesse foi... Sabe o que aconteceu? Agora eu até parei de fazer. Esse texto eu nem faço faz tempo, que é o texto dos pecados lá. Ah, eu gosto. É um texto que eu falo de Deus. Em São Paulo, no miolo, onde a galera tá acostumada com o show, entra bem. Quando eu vou pra periferia, você falou Bíblia, Deus já era. Você morreu e ali você não... A pessoa nem sabe o que você tá falando. Você falou de Deus, ela já fala, não vou mais. Tipo, o que esse cara tá falando de Deus? Vai E sozinho. e é uma piada, é uma história só. Aí não tinha como eu mudar no meio. Fato, Até fato, tinha. não tem. Aí eu fui com ela. Mano, É a sua foi- linha de raciocínio, era 5 né? minutos e foi os 5 minutos em 2, que eu corri e não dava espaço pra nada. Nossa, foi difícil, mano. Eu saí de lá e falei, não, eu desisto. É muito Eu acho que não Uma- dá uma mais. vez- E aí no dia seguinte foi no Pico. Acho que você até foi me assistir no dia que era a noite de Open do Pico. Aí eu fui, ganhei a noite de Open e voltei pra fazer. Aí, tipo, eu fui bem no Pico. Diogo, Com o mesmo texto, eu sempre exatamente. acreditei em você. Você é bom, cara. Você é bom, confie no seu potencial. Ó, eu tinha pedido no dia pra abrir o show do Santi em Franco. Eu tinha mandado. Eu O saí Santi do show e desistiu. falei, não, deixa pra lá. Falei, ó, Ele mesmo desistiu. eu juro. Ele É, mesmo Apagou. saiu, né? eu mandei no direct e falei, mano, não, deixa pra lá, acho que é melhor não
responsabilidade. Agora, André, você disse que você acompanhava bastante comédia antes de começar, Sim. né? Você vê mais o quê? Mais gringo ou mais aqui nacional? Os dois, eu vejo bastante os dois. Hoje em dia eu vejo mais gringo, porque... Você faz as traduções. Eu tenho que fazer a tradução do canal Comédia com Legenda, inclusive. Mas é bom no mesmo, YouTube. facilita muito. Então eu acompanho mais a americana, mas a brasileira eu ainda vejo bastante coisa. E o que você tem como referência, assim? Hoje? Na época Então, e hoje, essa parada de referência eu acho que é muito do momento, tipo, você vai acompanhando e vai acumulando as referências, né? Sim. Então, eu já vi muita coisa. Quando eu comecei, Rafinha acho que o Rafinha é o principal, né, Foi de meu todo mundo. primeiro show ao vivo. O meu também, foi o meu primeiro show ao vivo. A diferença é que eu fui em 2008. Eu fui em 2010. Olha lá, tamo Foi. junto, você É foi nóis. com 8 anos. Fui com 14, o primeiro show que eu pude ir, porque Eu já era... fui de andador, você viu como é. Você sentou na preferencial lá, Sentei já. no preferencial, Cadeirinha azul. Exato. Cara, você tinha 14 anos, mano. 14. Da hora. E aí também foi quando virou a chave de eu falar, mano, eu quero fazer isso aí, isso. porque eu já gostava muito. Só que eu sempre tive problema de timidez, então demorei pra começar por conta disso. Cara, e o Rafinha, o que eu acho foda no Rafinha é o timing. Nossa, o O Rafinha, cara. Ele aproveita o silêncio, não que faça Sim. silêncio, mas ele faz a piada e ele espera, Sabe. ele aproveita todas as risadas. Porque quando você olha a piada dele, claro que é muito boa, tem estrutura, eu não tô aqui falando. Mas você olha, o último show que eu assisti, que eu abri pra ele, lá no Minhoca, ele virou e falou, o texto dele era assim: a minha namorada, ela faz reciclagem. Tem várias latas lá, eu entro na minha cozinha, parece que vai ter um show do Olodum. Sim. Tipo assim, se você for na métrica, eu contando, por exemplo, não tem graça, porque é uma relação só que Sim. ele tá fazendo, né? Então assim, entra, tem um monte de latão, o que tem latão? Olodum. Aqui tem. Ele confia muito no que ele tá fazendo, né? Mas cara, galera, eu ri, é o timing dele. O timing dele, na boa, é foda. E é foda você ver os vídeos antigos dele, aqueles lá que viralizou de dando a neném e tal, que ele já era bom. Ele já tinha um time bom já. Ele até fala num podcast que ele tem ele tinha uma certa arrogância que ajudou. Sim. E é mesmo, porque se você não confiar, mano, eu não sei quem foi que falou isso, que a plateia sente o cheiro do medo. Sim, total. Mano, você tá nervosa. E não é que sente o cheiro, não é que a plateia é cuzona, ela fica nervosa junto com você. Sim, ela entra no seu... Tá junto com você, né? Você tá nervoso, sim, ela... Total. Mas e aí, daí gringo, o que aqui, vai falando aí das suas referências. Cara, gringo hoje o que eu acompanho muito é o Bill Burr. Eu vejo Amo! tudo Bill Burr. Meu preferido. Né? E Cara, o pior ele é que muito eu bom. gosto do especial dele mais recente, que é o mais machista. Sim. Cara, mas mulher, eu essa amo. feminista. Aqui, ó, me Cara, respeita. Eu me depilo, né? Já tô Tá não no sou tão shopping raiz. Aricanduva. É isso, é só ir reto aqui, a gente Chega sai. na sua casa. Talvez. Caralho. A gente tá na Radial Leste, Tem não um tá? portal aqui, Não, né? a gente tá na rua Aricanduva, eu não sei como eu faço pra acho que é chegar. Avenida Aricanduva, porque tá no shopping ali. Calma aí que a gente vai ver como é que faz pra chegar na minha casa. Eu Você não... falou que era Radial Leste. Me respeita. Não, eu só concordei com você só. Você falou que era, eu falei, não, você mora aqui em São Paulo, eu moro Não, em pior que Cajamar, ele lá eu tá- conheço tudo. Ele tá mandando você voltar. Eu acho que é melhor a gente voltar mesmo, então. Vamos voltar e pegar a marginal. É isso que ele tá mandando você fazer. Então vamos. Ó. Ixi, tem que pegar aqui a esquerda, né? Ó, próximo retorno. Peraí. Ó, essa hora aqui no podcast é a hora que vocês podem tomar uma água. Tomar água no banheiro. Se eu for fazer a edição, vai ficar tudo isso. Por mim fica Porque também. eu não. É Não, só. é legal, é a realidade, né? Por isso que é legal tá faz, fazendo então. aqui no carro. É, o meu é assim mesmo. É Cara, por isso que é eu acho comédia em que- trânsito. Então. Exatamente. Que a gente tá Tá aqui em Se não trânsito, tá no tiver- trânsito. e se não se perder E a em gente, São Paulo, e não a é gente real. ainda não xingou ninguém. Verdade, teve essa verdade. ainda. Não atropelou motoqueiro. E não foi xingado. Não tomou buzinada. Olha aqui, Quem buzinou pra nós? É isso. Tá Bill certo. Burr. Bill Burr, cara, eu vejo muita coisa dele. Mas eu tipo, venho acumulando. Eu já vi muita coisa do Chapelle, tipo, todos os vídeos que tem dele no YouTube eu via. CK, eu gosto muito de CK, ele é o Mas meu você não, preferido. olha, E vai acumulando. quero já trazer uma polêmica. Seu preferido é o CK? É. Você acha que bater punheta pros outros, assim, os outros vendo? Mas eu acho que se ele pedir, não tem problema. É. O problema é que ele não parece... pediu. Não, parece que ele pediu. Eu descobri isso esse dia, porque o André Então, é o cara, advogado. Eu sou advogado dele, hein? É o advogado Olha o do jeito que você CK. fala do Ruivinho.
E aí a gente Como entrou comeu nessa... ruivinho? A gente entrou no assunto porque o Thiago falou assim, eu não sei se a palavra certa é vítima. Porque ele não encostou na pessoa. Falei, mano, não precisa encostar. Não foi Se a por isso. pessoa tá batendo uma na sua frente Ela tenta dar pudor. com a mulher, você não precisa encostar nela, caralho. É igual, sei lá, não sei explicar, mas é vítima. Sim. E aí o André explicou, eu não conheci o caso direito, mas o André falou que ele pedia, ele falou, Renata, por favor, posso bater uma aqui na sua frente? E a questão E acho que a que mina falava assim, é que ela pode? ficava sem graça, Sim, então. exato. eu acho que o Pois é. pódio da mina era isso, É porque pode. se sentia acuado. E aí ele falava, essa então questão. pode. Sim. Mas é isso, né? Eu acho É. muito bizarro. Não, mas o Sartori me disse uma vez uma coisa que eu falei, mano, é verdade. Imagina você tem um fetiche que é esquisito, tipo assim, e você só consegue ficar excitado com coisas assim. Deve ser muito deprimente. Cara, isso é muito ruim. Porque, cara, você só sente prazer desse jeito. Sim. Ou você sente um puta tesão desse jeito. E como é que você faz? Quero bater foda. punheta em público com uma pessoa. Como é que eu faço? Sim. Eu acho que inclusive Pra desconhecidos, eu tenho que perguntar: oi, tudo bem? Posso bater uma punheta? posso bater uma na sua frente? Se for ver, ele fez do jeito mais certo possível ainda. Ainda pediu por favor, Por cara. favor, deixa eu bater uma na sua Teve cara no ônibus que ejaculou É, na então. nuca e nem pediu, por favor. Não é? Porra. Realmente, eu não sabia disso, porque a história que eu conhecia era só que ele Batia batia. punheta. É. E a do telefone, inclusive acho que o Chapéu fez piada com isso, né? Do CK do telefone, ele não fala isso. Não sei, mano. Puta, Isso algum aí eu- gringo, eu não lembro quem foi. Que o cara Que fala fez? isso, tipo, mano, por que você não desligou? Ah, Mina, mas... você era mas no é... telefone, Ah, sim, é só desligar. Tipo, Eu na sei, frente, uma piada é um dessa, pouco... Eu não lembro Tem quem como. foi que fez essa piada, mas foi algum gringo. É verdade, eu lembro de uma Que o piada cara assim. fala né? isso, mano, porque ele se masturbava, uma das minas falava que ele tava no telefone, falando com ela e tava batendo uma. Só que, mano, no telefone é muito fácil se livrar de um assédio, é só você desligar. Você não precisa nem desligar, é só você falar, ô, caiu a ligação. Opa, tá Tô passando um túnel. E a mina ficou ouvindo, cara. Aí é foda. Mas o seguinte também acho Mas foda, ele, mas, acho que mas o ele é muito bom. Seguinte- Tá Ele é bom, muito tirando bom, isso aí. ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é É, muito eu bom. gosto Ele é muito também. inteligente. Eu O Chapéu, gosto, ele é eu muito gosto. inteligente. Os caras são muito Eu gosto. inteligentes. Eu gosto. E os Eu caras acho, têm 30 mas anos, meu né? mas o favorito, Chapéu- eu acho que é o Chapéu- Jim Jeffries. Ah, Jim Jeffers é bom também. Mas o Chapéu, às vezes, eu acho muito palestrinha. Talvez esse seja o lugar Você dele, vai falar né? isso aqui mesmo? Não, com todo respeito. O André vai te dar uma gravata. Mas É, pode então. me dar uma Tá gravata. vendo, né? É, Pegar você- Ele aqui não tá assim, nem ó. olhando no Você meu tá- olho. O André... Falando do Chapéu, falando do CK. Não, eu sequei, eu defendi aqui Ah, também. sim. Agora, não, eu só tô perguntando. Chega Sim. uma hora que... Eu não tô dizendo que é ruim. Só tô dizendo que chega uma hora que eu falo, putz, Sim, entendi. sim. É, Eu entendo porque o Chapéu é o cara foda lá. Sim. Porque ele traz uma, sei lá, uma dialética, uma proposta sim. de realmente reflexão, É. provocação. Eu entendo total isso. Mas tem horas que eu olho ali e falo, porra, eu queria rir mais, Ele não é, entendeu? ele não é o cara que você vai dar muita risada É no show. isso, esse é o rolê. Pois é. Por isso que pra mim o CK é o melhor, porque ele é bom nisso e ele faz você dar muita risada. Sim, Mas o Chapéu, ele, tipo, ele manja muito de total. comédia. Muito, né? É. E ele tá numa posição também de representatividade lá, né? Por isso que ele também dá essa palestrinha dele aí. Não, e eu entendo Sim. mesmo a proposta dele. mas Eu o- acho que tem que sempre ter alguém Sim. que faz isso. É. Eu acho que é por isso que ele é tão respeitado pela galera. Sim. Por causa disso, mas é isso. É, mas ele não é o mais engraçado. engraçado. Quem Quem gosta dele sabe disso. que ele não é o mais Só engraçado. tem que ter consciência. É, Isso não sim. quer dizer que ele é melhor ou É, pior. sim. Trazendo aqui só o debate, assim. É. Só analisando mesmo a cadeia hereditária. É. E você, qual que é suas referências? Você acredita que eu assisto muito nacional? Muito. Sim. Na verdade, todo mundo assiste nacional. Gringo, eu gosto muito, muito, muito do Bill Burr. Muito, mas muito. Muito foda ele. Eu paro pra ver tudo dele. Mulher, eu gosto da Michelle Wolf. Meu Deus do céu, ela é... Por exemplo, a Cara, Sarah não. Silverman. Eu acho ela foda, a Sarah Silverman. Mas é a parada também do respeito pelo legado. Sim. Porque eu também não acho ela mais engraçada. É. Acho que às vezes até é superestimada. Com todo respeito, tá? Aqui, ó. Estamos aqui com todo respeito. Mas é isso. Mano, você já viu os especial da Ellie Wong? Então, é bom, eu gosto, mas me cansa um pouco às Ah, é? vezes. Nossa, eu acho Mas eu assisto, sensacional. eu assisti todos os dela.
Eu rio, eu dou risada, mas eu amo a Michelle Wolf, assim. Eu acho que ela é muito acho que não tem também. foda, assim. Ela é foda mesmo. É bem foda. E nacional é Mel Maher. Cara, Mel Maher escreve muito bem. Sim. Murilo Couto pelo acting. Igor Guimarães pela doença mental. Sim. Mano, você tava falando de... Rafinha Bastos, não tem como eu não rir. E é isso, eu acho. Você tava falando de ser engraçado, Igor Guimarães. Cara, não tem como ele. Você pode ver o mesmo show. O mesmo show. Você vai dar risada. Igor Guimarães aqui no Brasil foi o show que eu presenciei de catarse, sabe? Ele entrou, era o show que tinha na Fogueira. Sabe o Na Fogueira que tem lá no Minhoca? Que, pra quem não sabe, é um show que os comediantes eles sobem no palco sem saber ideia do que vão falar. Daí tem lá a galera escreve palavras e temas e eles vão virando assim exato. E tem lá e eles têm que inventar. E esse é o jogo do Igor. Porque o Igor é isso. Ele não precisa de texto, né? Ele entrou na metade. do show. Eu não tô de brincadeira, eu senti no peito. Sabe quando você sente a energia? E aqui vai subir, assim. Foi catarse. A galera, ele fez 10 minutos, foram 10 minutos de gargalhada. Que depois, quando ele saiu, depois dele tinha Patrick Maia, Rodrigo Marques, Vitor Sarro. Não é que tinha gentinha, mas entrou o Patrick Maia e falou assim: então, eu tô vindo aqui pra baixar a energia, porque não tem como a gente continuar. O Patrick ficou 10 minutos arrasando com a galera pra poder entrar o outro. E mesmo assim não adiantou, porque ele subiu a regra. Caralho. Cara, foi de um jeito que não... E o Igor é uma coisa, não é de internet, é ao vivo. Isso aí. Tem gente que eu falo, puto, o Igor Guimarães é o meu... Do Brasil é o meu favorito. E a pessoa fala, não sei, eu vi os vídeos dele. Eu falei, mano, não veja vídeo. Não tem como ver o vídeo dele. Uma vez eu vi no domingo, tinha a noite de Open lá do Beverly, de domingo. E depois tinha o... Qual que era a noite? É aquele Domingão Sem Faustão, né? Isso. E aí o Igor foi. Cara, ele foi o último, os caras sempre deixam ele por último. Não tem como depois. Mano, foi 20 minutos que não tinha palma. Porque não tem intervalo pra palma, não é? Outra dinâmica, não tem. Mano, e foi 20 minutos e eu já tinha visto um monte de vezes. E eu ria igual todo mundo. E, mano, é impressionante o que ele faz, cara. Não dá pra explicar. Não dá pra imitar. Não dá. Não tem. Não dá. É uma categoria nonsense que ele criou e que é dele. É dele. Não tem. Qualquer coisa que você tente fazer, as pessoas vão olhar e falar, Igor Guimarães. Ele do Brasil é um dos meus... É o meu favorito, eu acho, cara. Ele é o o mais Patrick Maia também, eu já vi. Ele é criatividade pura. A criatividade do Patrick Maia é... E eu pago um pau porque tudo que o Patrick faz é muito bem feito. Você já viu as músicas? Tudo, mano. Ele, na pandemia, falou, vou começar... Mano, a gravação é muito boa, parece de estúdio profissional. Assim. Ele vem de agência, né? Essa é a parada. Ele era redator de agência de publicidade, então ele trabalhou muitos anos com isso. Então ele tem o refinamento, assim. Acho que a criatividade e o refinamento das coisas vem daí, né? De fazer campanha para grandes marcas, ele tem que saber, ou pelo menos reconhecer, por mais que fosse só o texto, sabe? Mas ele tem o contato, né? Eu acho que, cara, é tudo muito bem alinhavado, tudo que ele faz mesmo. É um background que nem é da comédia, mas que serve muito, né, mano? Porque total. Você tem que ter, né? Porque também é uma outra dica, tá? Toda pessoa que quiser começar na comédia, entenda um pouco de produção, porque em algum momento... Eu tô esquecendo que a gente tá assim, por hora, tá andando 90. Parabéns. Ou seja, tenha um pouco de conhecimento de produção, porque em algum momento da sua vida você vai produzir alguma coisa. Em algum momento. Nem que seja conteúdo da internet, um podcast ou qualquer coisa, você vai fazer algum tipo de produção. Não adianta. Mano, e isso o Minhocazine lá tá me ajudando bastante a... Você tá, né? Você tá lá. Diogo, eu sabia que era a sua cara, Diogo. Quando veio aquilo, eu falei, mano, eu vou mandar pro Diogo. Eu sabia que era a cara do Diogo. Valeu. Porque aquele tipo de humor deles lá é um humor, por exemplo, que eu não sei fazer. E o Diogo, eu falei, o Diogo tem, porque o Diogo é de observação, é aquele sarcasmo de filha da puta, sabe? E escrito é muito mais fácil. Pra você. Pois é. Fica aí a dica.
Puta. Jogando a nossa cara. Tô aqui agora me sentindo humilhada. Não, mas é muito melhor que fosse, pra mim, no palco fosse mais fácil do que escrito. Escrito não tem, vou ser colunista do Estadão. Não tem, seria muito melhor se eu fosse Escrever melhor pra no palco, Capricho. isso é um defeito. Não Mas é. tem ajudado bastante a escrever piada de outro jeito, sabe? Sim. Tô achando bem da hora. E Você tá em todas as edições. na última tava, teve uma que não tava porque o Sartório esqueceu de colocar, Filha da puta, Sartório. mas quase todas tá entrando alguma coisa. Pra essa eu escrevi uma matéria que é sobre taxistas que se vestem de Gugu. Porque o Gugu tinha um quadro Gugu. táxi do Gugu. Pé. E aí os taxistas se vestiam de Gugu. Inclusive o Gugu original morreu em 2009. E aí um dos taxistas era muito parecido e assumiu. E por isso que o Gugu foi pra Record. Porque o Silvio Santos não aceitou isso. E o pastor não tem André. escrúpulos. Como é que a gente Olha as é? ideias. E a história é essa. E aí eu acho que essa vai entrar. Espero que... Eu acho. Eu Eu não sei, porque você trouxe aí, engraçado. você trouxe revelações que eu não sei se o mundo tá preparado, entendeu? Verdade. Enfim, aí talvez eu esteja lidando aí com o Illuminati, né? Então. Que a gente viu o fim do taxista que assumiu, ele pensou em contar. E aí você viu o que aconteceu, né? Morreu, Pois é. oficialmente. Uma morte que completamente estranha. Caiu consertando o Cara, ar-condicionado. Eu Nada a não ver. consertaria ar-condicionado e eu sou mão de vaca. Mas eu ia pagar pra alguém. Mas Imagina você sem mão de vaca. não tem cara de que tem habilidade de coisas dentro de casa. Eu não tenho dinheiro pra ter ar-condicionado também, tem essa. Meu apartamento não. Mesmo que eu tenha dinheiro, meu apartamento é de pobre e não suporta um ar-condicionado. Mas A chave cai, é isso? Eu sou. A chave Não tenho cai. onde colocar o bagulho pra fora, o condensador. Tem que ter Mas uma não tem mais sacada, negócio. assim, Ah, é ó. verdade, tem sim. Mas eu faço as coisas de casa assim porque eu sou muito mão de vaca. E às vezes eu Imagina pago ele pra trocando fazer. uma resistência É, de chuveiro. chuveiro. não É, mas eu fui metalúrgico por muito tempo, né? Ah, E Senai. aí Você fez eu fiz Senai, eu tinha aula de elétrica. O André também tem. Mas não que eu saiba trocar um chuveiro, né? Você tá fazendo A gente também? Não, eu estudou fiz depois já. de vários Você já anos. fez? Eu acho que O a que gente você pode fez? encerrar o podcast pra não ficar 2 horas e agora a gente pode. O que vocês acham? Tá bom. Ou faz um de 2 horas? Faz de 2 horas, depois faz um monte de corte, faz um canal Não, só não de precisa corte. cortar. Não precisa O que cortar. vocês acham? Vamos continuar conversando? Não, vamos pensar aqui no encerramento aqui. Você não falou que você... As suas referências no É, Brasil, ninguém falou, tá. né? Eu Só falei, você Murilo. falou, você falou do Rafinha. Eu também falei que é do Patrick Maia, mas eu gosto muito do estilo do Eu falei Rodrigo Rafinha Marques. só, né? Falei só do Rodrigo Rafinha. Marques é bom. Tudo bem. E eu gosto bastante porque eu não vivo muito, né? Tipo, o Afonso Padilha, um monte de gente faz texto da vida. Uhum. E eu não vivo muito. Minha vida é trabalhar. Dá 5 minutinos só. Pois Texto você de open falou, mic. Fica 5 minutos, não tem história. Não Tem que vou ficar ser igual inventando. O Afonso, que a mina lambe o cu dele, ele tira 20 minutos. Os caras vivem, né? Rodrigo Marques já não. fez um set inteiro falando sobre chuveiro. Isso, é isso que eu Caralho. gosto. Jim É Gaffigan, bom, é isso que eu ele tenho. pega tem um vídeo dele 7 minutos falando sobre ketchup. Então, Cara. é esse que eu piro, porque eu não Você vai vivo. mentir, E é bom. Ketchup eu tenho, entendeu? É. E você, do Brasil, quem você curte? Então, do Brasil, Rafinha, eu via muito Duncan também no começo. Eu acho que até, tipo, eu tenho ainda uns negócios dele, assim, de ficar olhando pra baixo, por ser meio tímido, assim, Tímido, o ele é estilo. muito tímido. Então, eu não sei como que tá ele hoje, mas antigamente os vídeos da como é que é? Ana Hickman, os trechos do Comedy Central dele, então eu via muito esses vídeos. Mas hoje em dia, o que eu vejo mais é o Afonso, porque ele é o mais, acho que ele é o maior Mais do Brasil. produz, né? Então. Mano, produz, e ele né? é um E que ele é um- posta vídeo toda semana e eu consigo ver. Porque tem, não falando mal, mas tem alguns comediantes que postam toda semana e acaba perdendo um pouco da qualidade mesmo, porque não consegue testar e sei lá, e acaba que pra quem vê muito, fica muito repetitivo e é difícil de, não é difícil de ver, mas Entendi. é cansativo. É. Eu tô tentando não falar mal de ninguém. Vamos fazer esse debate no próximo podcast? Vamos. Sobre essa dinâmica e esse tanto de produção de conteúdo que a gente tem que fazer? Vamos? Vamos. Então é assim que a gente encerra o podcast. Deixando... É assim que a gente encerra o podcast Comédia em Trânsito. E o próximo episódio a gente vai falar aí dessa dinâmica e produção de conteúdo. A gente tá chegando em Cuiabá agora. Pra quem É. quiser seguir a gente no Instagram, eu sou a Ressaíde. Eu, Diogo Andrade. O André Otávio.
E é isso. aí, é nóis. Se inscreve aí. Até a próxima. Até o próximo. Uhul. Valeu. Show de bolas. É ótimo, daí a gente já tem o tema do Seria da hora se próximo. não tivesse gravado o áudio. Vai tomar no Pensou? cu. É, Agora que o André Otávio vai falar. Gravou, André? E a gente tá aqui eu falando. esqueci de falar pro André. Putz.